Olá, você que está chegando aí agora, você está no programa Consciência Espírita, que recebe com muita satisfação, com muita alegria, a doutora Elizabeth Nicodemos, que está nos contando a sua experiência pessoal no Espiritismo. Ela que é divulgadora da doutrina dos Espíritos. Ela que é colaboradora da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Aproveite, anote o site da Federação, www.fesp.org.br. Federação Espírita em São Paulo, aberta de segunda a segunda, esperando a sua visita. Doutora Elizabeth, a senhora, na condição de anestesista, trabalhando com criaturas que estão entre a vida e a morte. Muitas vezes entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. As pessoas estão ali naquela situação delicadíssima. O conhecimento do Espiritismo ajuda o seu trabalho? Ajuda demais, demais. Porque nós sempre temos uma palavra amiga antes de anestesiar totalmente o nosso paciente, antes que ele durma, né? E essa palavra é sempre de conforto, de fé, de coragem, para que ela se entregue. E uma das vezes que ficou muito gravado na minha mente foi uma paciente que estava muito nervosa, muito tensa. Eu disse a ela: fique tranquila, amiga, nós estamos cercados de bons espíritos, cercada de anjos da guarda, os nossos presentes colegas e aqueles que são invisíveis aos nossos olhos. E ela adormeceu. E depois de algum tempo, a Associação Médica Espírita passa um e-mail para mim dizendo que tem uma pessoa que pediu que passasse esse recado, que ela é aquela pessoa que eu proferi aquelas palavras, e ela jamais esqueceu. Então, uma das coisas muito gratificantes para nós, né, ver um paciente que muitas vezes entre a vida e a morte anestesiamos e o trazemos de volta para a vida, né? Deus do céu. É uma bênção, é uma oportunidade de trabalho assim que não, é incrível. Às vezes eu penso, meu Deus, muito obrigada pelas oportunidades de trabalho que me desse, que me concedesse, tanto dentro da anestesiologia, como dentro da medicina legal, como legista, onde nós lidamos com a morte, né? E muitas vezes algumas pessoas nos perguntam, realmente, para o nosso trabalho, outra determinada área, como você vê, como devemos agir frente ao trabalho com o cadáver, né? E como é que o que nós vamos responder, né? Eu não sou vidente, não tenho uma mediunidade ostensiva, mas nós temos aquilo que chamamos de intuição, não é, Afonso? Que é uma coisa tão linda, tão maravilhosa. De repente vem aquela coisa da nossa mente assim, e muitas vezes a curiosidade é muito grande, né? De conhecer o Espiritismo foi que eu acabei chegando à especialização de legista. Nessa condição de legista, o que é o Espiritismo ajudou a senhora, às vezes, a entender que, eventualmente, aquele espírito que ocupou aquele corpo físico, eventualmente pode estar ali, ainda ligado àquele corpo? Sim. O Espiritismo nos trouxe essa visão muito ampla, né, de respeito, de humanização frente ao nosso paciente e, principalmente, frente ao cadáver. Dentro do conhecimento espírita, isso é muito amplo, pois nós sabemos muito bem que ao nosso lado não está um monte de ossos e músculos, não é? E sim uma criatura, um corpo, um instrumento divino que serviu para que aquela criatura cumprisse a sua tarefa na Terra. E muitas vezes não vimos, não sentimos nada, mas, ou melhor, sentimos uma energia diferente, sabendo que eles sim podem estar, de acordo com a sua evolução, presentes, constatando o que está acontecendo. E nesse caso? E muitas vezes sentimos a necessidade da oração e do respeito, porque muitas vezes o espírito aprecia aquilo que está sendo feito e não entende, porque lá no ML só chegam as mortes violentas, a pessoa é pega de surpresa, e então, tanto eu ou você atravessando uma rua, qualquer um de nós, não é mesmo? Podemos encontrar a morte a qualquer momento. Então, a mesma coisa, quando chega alguém lá, ele não estava prevenido para a morte. E, de repente, ele se dá estendido numa mesa e alguém cortando, ou então analisando e perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Então, naquele momento, a nossa concentração é muito grande no próprio anjo da guarda dele, nos protetores espirituais e na equipe que supervisiona o trabalho dentro do IML. Porque existe uma equipe espiritual também encarregada desse trabalho de sustentação e de força, porque senão ninguém aguentaria ficar lá dentro. Faço ideia. Doutora Elizabeth, admiro o seu trabalho,
admiro a sua coragem, a sua sensibilidade. Agora, eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho o seu trabalho na Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo e na AME Nacional também. Aproveitando para mandar um grande abraço à doutora Marlene Nobre, presidente nacional da entidade. Exatamente. E internacional também, né? Que nós temos a AME São Paulo, a partir da Associação Médico Espírita São Paulo, dos nossos estatutos, outras foram se formando, as regionais, estaduais e uma internacional, né? E a AME Brasil que direciona todas as AMEs, né? E a doutora Marlene é a nossa presidente ainda. Então, nós estamos, assim, à frente de um trabalho que, como você falou, todos nós somos missionários, né? Temos aquilo determinado para ser feito. E nós estamos aí há 30 anos ligados à Associação Médico Espírita, e cada dia ela vai se renovando. Os mais velhos, como nós, vão ficando um pouquinho não apoiado. Na retaguarda. Não apoiado. Não os mais apoiado. novos, né? Os novos médicos estão assim com uma força muito grande, porque você sabe que o Espiritismo está entrando nas universidades, né? É isso que é importante. Pela porta da frente. É lógico. E então, dentro desse trabalho, cada AME, cada associação médica no seu estado, na sua região, amplia o seu trabalho. E nós, em São Paulo, temos um trabalho lindo, maravilhoso, junto ao Centro Espírita Carbachutel, que é um serviço assistencial, né, dentro do centro, junto com os médiums e unidos agora com os médicos, num trabalho de assistência espiritual. Temos também, dentro do Hospital das Clínicas, né, o trabalho de assistência aos pacientes hospitalizados, naturalmente, e que um grupo, né, de voluntários, são 25 voluntários que trabalham ativamente nas terças, quarta, quinta e sábados, ativamente visitando os complexos do HC, né? O Instituto Coração, o Complexo Central, o Instituto de Ortopedia e o Instituto de Psiquiatria. Então, nesse trabalho, nós colocamos o amor, a caridade em ação. Isso é espiritismo. Isso é espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Conta para nós um segredo agora, não sei se a senhora vai contar. O segredo dessa juventude para encerrar a nossa entrevista, doutora. Realmente eu estou já avançada na idade, eu estou com 71 anos, mas não me sinto assim, realmente estou me sentindo muito jovial e recém-aposentada, né? Eu saí há pouco do IML e da Escola Paulista de Medicina, meu último emprego, né? Mas eu tenho vontade de voltar, já falei. Então os colegas disseram, se você está com a cabeça boa, volte. Enquanto ela está funcionando, os neurônios ainda não estão se dando empurrões, né? Quem sabe, mas não dá. Agora, realmente, o nosso trabalho é dedicado única e exclusivamente ao voluntariado. Viu? Doutora Elizabeth, eu quero do fundo do coração agradecer a sua presença no nosso programa. Nós já estávamos tentando, a gente não tem segredo aqui. Entre nós e os amigos que prestigiam a nossa audiência, não tem segredo nenhum. Há muito tempo nós estamos aí convidando a doutora Elizabeth, mas por força de muitos compromissos e de viagens, ela não pôde estar aqui conosco. Mas agora vai ficar o convite, que ela volte para particularizar algumas questões referentes ao seu trabalho, para nos ajudar a entender melhor o que é o Espiritismo. Eu e a doutora Elizabeth Nicodemos desejamos a você que está em casa muita saúde, muita paz, muita alegria e muita serenidade. Continue, conheça o Espiritismo. Continue perseverando no caminho do bem. Que Deus abençoe o seu lar.